Geografia no ar. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Nessa videoaula iremos resolver questões de vestibulares sobre rochas, agentes internos e agentes externos. A primeira questão diz o seguinte: as rochas detríticas, químicas e orgânicas são formadas pela degradação e precipitados químicos e orgânicos de outras rochas. Portanto, essas rochas são classificadas como: letra A, sedimentares; B, metamórficas; C, magmáticas; D, intrusivas; E, extrusivas. Vamos logo para uma composição. A letra D e a letra E fala de como as rochas formaram. As rochas intrusivas no interior da Terra. As extrusivas se consolidam no exterior. Então não seriam rochas. Sobram os três tipos de rochas existentes: sedimentares, metamórficas e magmáticas. As sedimentares é a letra correta a ser marcada, porque as sedimentares é subdividida em detríticas, químicas e orgânicas. Então marca-se letra A. As metamórficas são aquelas rochas oriundas de alta pressão e alta temperatura, que elas podem ser tanto de origem sedimentar como de origem magmática. E as magmáticas também conhecidas como ígneas. A segunda questão diz assim: a análise do bloco diagrama esquemático apresentado a seguir permite que se façam as seguintes considerações. O bloco diagrama está aí, nós temos dolinas, urvalas, estruturas de caverna, entre outras. Dá para se indicar que houve um falhamento nessa estrutura, né? Então diz o seguinte: item 0. A área representada está desenvolvida sobre estrutura rochosa granítica e eruptiva. Na imagem não temos presença de nenhuma condição de vulcão. Então não é uma rocha granítica. Essa rocha aí apresentada na imagem é uma rocha sedimentar. Então item 0, falso. Item 1. Não há indícios na paisagem de fenômenos tectônicos que acarretaram rupturas da massa rochosa. Também é falso. Na imagem tem duas setas na parte frontal da imagem, que indica um falhamento e mostra que houve tectonismo. Item 2. Observa-se numerosas feições de relevo típicas das morfologias desses corpos rochosos, conhecidos como dolinas. As dolinas são aí essa parte esburacada no perfil. Então, o item 2, verdade. O item 3 diz: a área está apresentando um desenvolvimento geomorfológico que se faz presente interna e externamente. Sim, mostra as dolinas em cima, urvalas embaixo e os falhamentos. Item 3, verdadeiro. 4. As paisagens geomorfológicas observadas são típicas de rochas carbonatadas, que evoluem com a ação química, sobretudo da água e do CO2. Carbonato de cálcio, CaCO3. Item 4 também é verdadeiro. Então ficamos assim na segunda questão: F, F, V, V, V. A terceira questão diz a seguinte forma: sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre. Isso é o magma. Esse tipo de rocha são as rochas magmáticas, também conhecidas como ígneas. Então a letra A não é verdadeira. Letra B. As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares, quando submetida ao calor e à pressão do interior da Terra. Correto. Marca a letra B. Letra C. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. Quem se forma a partir da compartimentação de outros sedimentos são as rochas sedimentares, que podem ser detríticas,
químicas e orgânicas. Letra D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Falso. Arenito e calcário são exemplos de rochas sedimentares. E letra E. O guinais e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. Também é falso. Guinais e mármore são exemplos de rochas metamórficas. Então, o guinais é oriundo do granito e o mármore oriundo do calcário. Correto na terceira questão, letra B. Nas três primeiras questões, nós vimos estruturas na primeira e terceira sobre a formatação estrutural das rochas. Na segunda questão, nós lidamos um pouco com a condição dos agentes internos ou externos, também conhecidos como agentes de processos endógenos, dentro, ou exógenos, fora. Na quarta questão, temos, observe a figura, tem um anticlinal e um ciclinal, marcados na figura. Vamos às alternativas. A partir da análise da figura, assinale a alternativa incorreta. Então, a letra A diz assim: os ciclinais correspondem a amplas depressões, que também podem ser denominadas de vales. Os ciclinais são as áreas rebaixadas. Correto. Letra B. A erosão ocorre em algumas ocasiões com a maior intensidade nos anticlinais do que nos ciclinais. Também é verdadeiro, pois os anticlinais são elevados e aí o desgaste sempre vai ser maior. Letra C. O ciclinal e o anticiclinal são formas de disposição dos estratos de relevo em uma estrutura de falhas. Falso. Assinala a letra C. Ele pede o incorreto, pois o ciclinal e o anticiclinal são formas de disposição dos estratos de relevo em uma estrutura de dobras, ou seja, na formação de dobramentos. Correto para assinalar letra C. A letra D diz: a estrutura rochosa de cada camada dobrada pode conter tipos variados de minerais formados em diferentes condições. Também o item é verdadeiro. Quarta questão, assinala o incorreto. O incorreto está disposto na letra C. Na quinta questão diz o seguinte: na imagem pode-se observar uma estrutura rochosa que sofreu desagregação dos minerais por meio de um trabalho destruidor do encontro de partículas ou de materiais transportados pelo mar e pelo vento. Esse processo é conhecido como, nós temos aí a imagem de uma estrutura rochosa com um buraco no meio, parecido com a pedra furada, lá de Jericoacoara. Letra E. Fala de intemperismo químico. Se a ação no item, ele diz que pode ter ocorrido o quê? A ação do mar e pelo vento. Isso aí são estruturas de processos físicos. Letra B. Intemperismo biológico. Também não temos vegetação aí para o sistema radicular desintegrar essa estrutura. A letra C começa a complicar, que diz assim: intemperismo físico do tipo termoclastia. O que é termoclastia? Termoclastia são fissuras, ou fraturação de quebramento que formam placas superficiais de alguns centímetros ou decímetros numa estrutura de rocha. Então também não é. Letra D. Intemperismo físico do tipo crioclastia. A crioclastia é um processo de fragmentação de geleiras e rochas que resulta da força exercida pela água que congela dentro das fissuras. Também não há aí nem a questão de centímetros e muito menos de geleiras. O correto na quinta questão marca-se a letra E. Intemperismo mecânico do tipo abrasão. E aí nesse caso, abrasão marinha. Na sexta questão, fala assim: o processo responsável pela formação de relevos kársticos, grutas,
dolinas, uvalas, etc., domina-se ou denomina-se. Letra A, pela ação hidráulica. B, pela dissolução. C, pelo intemperismo físico. D, pela desagregação mecânica das rochas. A letra D está falando na ação do intemperismo físico, né? Vento, água, né? Mesmo coisa do intemperismo estrutural físico da letra C. Então ficamos com duas ações, a A ou a B. Se nós observarmos, os relevos cársticos ao lado está aí mostrando as dolinas, uvalas, as entradas de caverna, vales fluviais. Essas estruturas são sedimentares. Então o que ocorre nessas áreas é o que está assinalado na letra B, dissolução. Correto na sexta questão, dissolução. Então nós temos a sexta questão representada na figura os relevos cársticos. Nessa videoaula nós falamos sobre estruturas de rochas, agentes internos, agentes externos, ou seja, processos de intemperismo e processos endógenos e exógenos. Compartilha, curte para a gente ficar feliz nossas aulas e atente-se para os podcasts e videoaulas da TV7. Não conte com a sorte, conte com a gente.